Resposta imune inata do sistema imunológico corresponde à primeira linha de defesa do organismo depois da barreira constitutiva e pode ser humoral, que é quando os componentes do sistema imunológico estão contidos em um fluido, e isso inclui os anticorpos e o sistema complemento. E também pode ser celular, quando há a atuação de todos os tipos celulares do sistema imunológico, que são os leucócitos, que incluem os monócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, células NK, linfócitos e etc. Quando o corpo é atacado por algum patógeno ou proteína estranha que possa causar alguma resposta imunológica, primeiramente ele vai ter que superar a barreira constitutiva do nosso corpo, que está presente na nossa pele, nos nossos olhos, no trato gastrointestinal, no trato respiratório, e pode ser de forma física, que é a própria forma fisiológica da estrutura ou o tipo celular. Por exemplo, no trato respiratório, o epitélio ciliado ajuda no bloqueio da entrada de determinados patógenos. E o próprio muco ajuda na eliminação. No trato gastrointestinal também temos o pH do estômago e do intestino também, os dois extremos que não permitem a sobrevivência ali de diversos tipos de micro-organismos que podem danificar o corpo. A barreira constitutiva química também inclui enzimas e outro tipo de proteína presente, por exemplo, no olho. A própria lágrima e a lisozima presente no olho destrói a parede celular de vários tipos de bactérias e evita, então, a infecção e a inflamação daquele local. Também no intestino, a flora intestinal e alguns micróbios comensais que existem na pele impedem a proliferação ali de patógenos estranhos por competição. Então, mantendo em equilíbrio esses micróbios comensais e as bactérias da flora intestinal, é menos provável que haja alguma infecção bacteriana nesse local. Mas, não sendo essa barreira constitutiva forte bastante para bloquear a entrada de determinado patógeno, ele pode sim vir a infectar o corpo, e então é necessário a atuação do sistema imunológico para eliminação e manutenção da homeostasia do organismo. Para isso, primeiramente vai ter que haver a formação das células responsáveis por essa linha de defesa, que todos os tipos de célula dentro do sistema imunológico vão ser produzidas aqui na medula óssea por meio de dois precursores, o linfóide e o mieloide. O precursor linfóide é o que vai dar origem aos linfócitos T e B, que vão atuar mais na resposta imune adaptativa, que vem depois da inata. O precursor mieloide é o que vai dar origem a todos os demais tipos celulares do sistema imunológico, neutrófilo, monócito, basófilo, eosinófilo, e também as plaquetas e o eritrócito, que são as células vermelhas do nosso corpo. Entende-se por antígeno qualquer tipo de substância de origem proteica, glicoproteína, lipoproteína, qualquer coisa com proteína, que possa causar no corpo alguma resposta imunológica. Pode ser provinda de algum patógeno, bactéria, vírus, protozoário, fungo, ou do próprio alimento. Por isso que algumas pessoas apresentam alergia a determinado tipo de alimento, caseína, glúten, essas coisas. Por isso que o sistema imunológico, ele trabalha numa gangorra entre a tolerância e a imunidade. Isso tem que estar em um equilíbrio, mais ou menos assim, teoricamente, onde o corpo deve adquirir imunidade àquilo que não é próprio e que é prejudicial, e tolerância a todos os tipos proteicos que são próprios e aos tipos proteicos não próprios, mas que não oferecem
perigo para o corpo. Isso inclui alimentos, algo que se respira, poeira, pólen, etc. Mas supondo que então um determinado patógeno não foi barrado pela barreira constitutiva, então ele vai ser identificado pelo sistema imunológico como antígeno não próprio, então o corpo vai tentar eliminar esse patógeno por meio das células provindas dos precursores mieloides. E para a ativação da resposta imune adaptativa será necessário primeiramente as APCs, linfócito B, macrófagos e células dendríticas, que irão identificar esse antígeno e apresentá-los para esses dois tipos de linfócitos, para então começar a resposta imune adaptativa. No tecido infectado, ou no local onde houve a entrada desse micro-organismo, haverá primeiramente a ativação das células do sistema imunológico, os leucócitos, responsáveis pela resposta imune inata, que incluem os macrófagos, células dendríticas, neutrófilos e etc., que tem como função a captura e a fagocitose do patógeno ou dos metabólitos desse patógeno que contém o antígeno. E então, essas células vão identificar esse antígeno. Se for uma APC, essa célula vai expor esse antígeno na sua membrana para que ela possa ser identificada pelos linfócitos e vão liberar ali no meio citocinas pró-inflamatórias, que tem como função o recrutamento de outras células, outros leucócitos para essa região e da função também de provocar inflamação nesse local, por meio do aumento do fluxo sanguíneo nessa região, causando vasodilatação e para um maior recrutamento também de nutrientes, já que vai recrutar demais células do sistema imune, vai precisar também de mais nutrientes para que essas células possam se proliferar ali. E o excesso de líquido presente nesse tecido vai causar um edema, o rubor vai ser formado devido ao excesso de sangue que vai estar circulando ali, o calor devido à vasodilatação, e a febre, que pode ser causada devido a citocinas pirogênicas, que vão aumentar a taxa metabólica do corpo, de modo a acelerar as reações enzimáticas realizadas tanto ali no tecido infectado, quanto no interior das próprias células que vão estar capturando, fagocitando e eliminando esse patógeno. As citocinas, elas não vão ficar presentes só ali naquele tecido, elas vão cair na corrente sanguínea e na medula óssea vão induzir a formação de mais leucócitos e também lá no hipotálamo vão agir no centro do sono e da fome, causando anorexia, que é a perda de apetite, e o sono. Para quê? Para que toda a energia do seu corpo seja direcionada para o sistema imunológico, para que ele possa combater o agente infeccioso. E para você ficar quieto, né, para não atrapalhar o trabalho dele. Um esqueminha de como que ocorre o início da resposta imune inata. Quando um tecido é infectado por um patógeno, vamos supor um vírus, uma bactéria, alguma coisa, se ele for pequeno o suficiente, menor que um macrófago, ele vai ser fagocitado por esse leucócito. Se ele for muito grande, a única coisa que essas células vão conseguir fagocitar são os metabólitos, e vão ficar extracelular, no meio extracelular aqui. Tanto o metabólito quanto o patógeno em si, ele vai ser fagocitado. Essa célula vai identificar o patógeno e isso que está acontecendo vai gerar uma cascata enzimática que fará com que essa célula elimine no meio extracelular moléculas de citocina, uns fatores solúveis pró-inflamatórios.
que por difusão vão ser espalhados por todo o tecido e chegarão aqui na parede do vaso sanguíneo. Nas células do vaso sanguíneo, essas citocinas induzem a expressão de moléculas proteicas, receptores, responsáveis pelo recrutamento dos leucócitos circulantes, para que eles atravessem a barreira do vaso sanguíneo, se difundam pelo tecido e ajudem aqui no combate ao patógeno invasor. Então aqui, o patógeno, nesse caso o patógeno foi fagocitado, esse macrófago então liberou no meio citocinas pró-inflamatórias, que na parede do vaso sanguíneo induziram a expressão primeiramente da proteína selectina, um receptor que capturará esse leucócito, esse neutrófilo circulante e fará com que ele ande mais lentamente aqui, rolando pela parede do vaso, com menor velocidade, até que ele se esbarre como integrina, outro receptor também com expressão induzida pela presença da citocina, que fará com que o neutrófilo seja aderido à parede desse vaso sanguíneo. Uma vez aderido à parede do vaso, ele sofrerá de apedese, ou seja, a passagem desse neutrófilo do vaso sanguíneo para o tecido, mediado pelas imunoglobulinas, que são moléculas da mesma família dos anticorpos. Uma vez no tecido, o neutrófilo ele tem a capacidade de perceber o gradiente de concentração das citocinas presentes aqui no tecido. Então ele vai se dirigir por movimentos ameboides até a região de maior concentração das citocinas, até que ele identifica o patógeno, identificando o seu antígeno, né? Ele não vai identificar o patógeno em si, diretamente. Ele vai identificar o antígeno desse patógeno e contribuirá aqui para a eliminação do mesmo. Essas citocinas, como já dito anteriormente, vão induzir todo aquele processo inflamatório que vai atingir a medula óssea, forçando uma maior produção de leucócito, e no hipotálamo, pode induzir febre, maior recrutamento aqui de outros tipos de células do sistema imunológico, e esse neutrófilo que foi atraído para cá, ele vai agir da mesma maneira. Vai capturar o patógeno, vai identificar, vai liberar citocina, que vai recrutar outras células NK, células, dependendo do patógeno, pode ser recrutado basófilo, eosinófilo, etc. E lembrando também que, por exemplo, o macrófago e a célula dendrítica são células apresentadoras de antígeno. Vão ser essas aqui que vão ativar a resposta imune adaptativa. É responsável por uma geração de uma memória imunológica, para que quando o corpo seja infectado de novo pelo mesmo patógeno, a resposta imune seja mais rápida, mais eficaz e maior intensidade. Então, esses macrófagos, além de identificar o antígeno e de liberar todas essas citocinas pró-inflamatórias, elas também vão processar o antígeno e apresentar na membrana por meio de moléculas apresentadoras de antígeno, que a gente chama de MHC, é o complexo de histocompatibilidade. O MHC vai carregar o antígeno na membrana dessas células apresentadoras de antígeno, e lá no linfonodo, elas vão ser transportadas pela linfa, né? E chegando no linfonodo, elas vão esbarrando de linfócito em linfócito até encontrar um linfócito que identifique o antígeno que está sendo apresentado aqui. Aí então ele vai ser ativado, vai se proliferar e vai ser lançado na corrente sanguínea e vai sofrer o mesmo caminho desse neutrófilo aqui até encontrar o patógeno e então começar a resposta imune adaptativa, com produção de anticorpo, geração de memória e etc.